mais uma noite de estudo, né? De mais uma sala de estudo, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o valor do sangue de Jesus. Semana passada, então, a gente viu o valor da cruz, né? E hoje nós vamos falar sobre o sangue de Jesus, simbolizado aqui pelo esse tecido vermelho. Semana passada estava só a cruz, hoje está a cruz e simbolizando também esse pano o sangue de Jesus. E para nós entendermos, né, o valor do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né, o sangue que foi derramado tanto no trajeto que Jesus fez até a cruz, na cruz, o sangue que Jesus derramou sobre as nossas vidas, nós precisamos entender, olhar para nós como ser humano, né, fisicamente, entender o valor do sangue no nosso organismo. Né? Então, o sangue ele é um tipo especial de tecido conjuntivo. Né? Então, a gente vai estudando algumas coisas, a gente vai aprendendo junto com vocês. Então, o sangue ele tem algumas funções no nosso corpo, no nosso organismo. A primeira dela, transporte de nutrientes. Então, é o sangue que pega os nutrientes, leva para as células, abastece as células fazem todo o trabalho delas, e o sangue também recolhe desses do organismo. Então o sangue leva os nutrientes, o sangue abastece todo o nosso organismo, todos os órgãos do nosso corpo, é ele que abastece. Ele faz o transporte de gases respiratórios, então é ele que alimenta todo o nosso corpo, as células, né, com oxigênio. O pulmão gera o oxigênio, o pulmão trabalha o oxigênio, mas quem leva, quem transporta isso para o corpo é através do sangue. O sangue também ele tem o papel de transportar os resíduos do nosso metabolismo. Né? Então, o sangue passa lá para o nosso rim, e lá o rim vai filtrar o nosso sangue, vai tirar, né, aquilo que já não serve mais para o nosso organismo, o sangue vai tirar aquilo que nós vamos expelir posteriormente. E também o sangue tem a defesa e imunidade por meio da ação dos leucócitos. Então, o sangue existe leucócitos. Então, essas plaquetas, vamos dizer assim, elas são responsáveis pela nossa defesa, pela nossa imunidade. Então, se nós tivermos uma imunidade boa, né, nós vamos estar bem protegidos. E também o sangue é responsável pela coagulação sanguínea por meio da ação das plaquetas. Então, eu quero que você entenda que aqui a gente falou algumas funções, mas o sangue no nosso organismo ele tem várias outras funções. Né? Então, o sangue, né, para nós, o sangue simboliza vida. Né? Quero que você entenda isso. O sangue ele é vida. Se você perdeu o seu sangue, você perdeu a sua vida. Né? O sangue, se você doar, né, as propagandas de doar sangue, você diz assim, doe sangue, doe vida. Então, ele é um aspecto de vida. E quando, né, vamos levar isso lá para a crucificação de Jesus. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele estava doando a sua vida, estava derramando a sua vida sobre nós. Então, o valor do sangue de Jesus ele vai muito além do que nós possamos, né, aqui, nesse espaço, né, de tempo, nós podemos mensurar. Ele vai muito além disso. Mas eu quero aqui trazer alguns aspectos sobre o sangue, né, sobre as passagens que Jesus suou sangue, que Jesus derramou o seu sangue, para que nós possamos entender o valor do sangue sobre as nossas vidas hoje. Claro que o sangue de Jesus já não existe mais fisicamente. O sangue de Jesus já voltou para a terra. Assim como o seu corpo voltou, Jesus usou o sangue também. E eu quero que você entenda que o sangue de Jesus para nós, ele vai muito além, ele nos dá uma nova vida. Assim que se a nossa vida era antes pecaminosa, se a nossa vida antes era morta espiritualmente, através do sangue de Jesus nós temos hoje nova vida. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue e nos deu uma nova vida. Então eu quero que você leia comigo lá em Lucas capítulo 22, 41 ao 44. É aquela passagem que fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele então se afastou dos seus discípulos um tiro de pedra, uma distância mais ou menos de uns 30 metros, 40 metros, e foi orar. E a Bíblia vai dizer
que ele estava em grande agonia. Então ele foi orar mais. E a Bíblia fala que o anjo lhe apareceu do céu que fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Né? Então é uma passagem que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. A propósito, oliveira, quando você extrai dela o azeite de oliva, ela tem que ser moída. E simbolicamente, Jesus estava também ali no Monte das Oliveiras, e Jesus, como uma oliveira, estava sendo moído. Então, por isso que se trata dessa grande agonia. Agonia do quê? Pergunto para você. Dos meus pecados, dos teus pecados que está assistindo esse vídeo. Jesus, naquele momento, ele estava prestes a começar o processo da crucificação. E Jesus estava ali, naquele monte, se afastou dos seus discípulos e começou a orar. E a Bíblia vai dizer que ele estava em grande agonia e ele orava mais intensamente por isso. Né? A propósito, quero abrir aqui um parênteses. Quando nós formos orar e a luta estiver intensa, quando você no seu quarto fechar sua porta e for orar e a luta for mais intensa, ore mais intensamente, porque o anjo do Senhor vai estar com você te fortalecendo. Amém? Voltando aqui para o nosso estudo, e a Bíblia vai dizer que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Eu fui atrás disso daí e comecei a pesquisar algumas coisas. E você sabia que esse processo é chamado de hematitose, ou suar sangue. É um processo que é muito raro. É um processo que o próprio corpo produz isso, mas é um processo muito raro. Por quê? Precisa ter uma grande agonia. O corpo físico da pessoa precisa estar em grande agonia para que então as glândulas sudoríparas, que é a glândula que produz o suor, o sangue possa vir para elas explodir pelo corpo estar tenso. Então ali vai se misturar juntamente com o suor e a pessoa vai suar gotas de sangue. Perceba que isso é raro. Né? Isso é raríssimo, porque precisa ter uma profunda agonia sobre a pessoa. E Jesus passava por esse momento, ele estava sendo moído, né, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E Jesus ali começou esse processo então de ser moído, de ser espancado, de ser levado ao processo da crucificação. Tanto é que depois disso então Jesus já começa esse processo. Então, a partir dali, Jesus começou esse processo de crucificação. Quero que você entenda que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele foi moído o peso do nosso pecado estava sobre ele, fazendo o que, então? Que ele fosse moído. E ali ele começou esse processo, então, de crucificação. Prenderam Jesus, levaram Jesus, Jesus foi espancado, foi interrogado, Jesus foi pendurado no madeiro, que nós já falamos aqui semana passada. Se você não assistiu, volte depois, uma semana, e assista lá o vídeo da semana passada, que nós falamos sobre a cruz, o significado da cruz. Então, Jesus começou esse processo de crucificação. Então, o valor do sangue, né, eu quero que você abra lá em Marcos capítulo 15, versículo 34 até o 37, que diz assim: E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja e um vinagre, e pondo a uma cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E dizendo, dando um grande brado, Jesus expirou. Então aqui é uma cena clássica da Bíblia, é um ato que Jesus, todo o plano perfeito de Jesus foi chegando até esse ponto, a crucificação de Jesus. Por quê? Né? Eu digo isso porque através dali, eu e você, nós temos um acesso. Quando Jesus, a Bíblia vai falar que ele foi crucificado, transpassaram ele por uma lança, Jesus morreu, né? Mas claro que no terceiro dia ele ressuscitou, mas depois nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas naquele momento, Jesus então, ele sangrou.
Obviamente que ele sangrou. Através dos espinhos da coroa, que era aproximadamente de 5 centímetros, que cravavam no seu crânio. Ele sangrou pelos açoites que ele tinha, o seu sangue verteu do seu corpo. Ele sangrou pela lança que transpassava ele. Ele sangrou. Então, esse sangue, que eu já disse aqui, então, que simboliza a vida, Jesus, ele expirou, ele deu a sua vida por nós. Isso a gente falando, que Jesus morreu, se você perguntar para alguém, você sabia que Jesus morreu? Eu sabia. Mas nós precisamos entender que esta vida doada foi por nós, por nossos pecados. Então, o sangue de Jesus, ele nos deu a sua vida, ele nos deu uma nova vida. Então, perceba até então que na própria crucificação, lá no Gólgota, quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia vai dizer que havia 2 malfeitores juntamente com ele. Um dizia, por que tu não desce da cruz e não salva nós também, já que tu é o Filho de Deus? O outro então disse, não, nem na morte tu vai respeitar, tu não teme a Deus. Então, o outro malfeitor estava dizendo assim, olha, Jesus, lembra de mim quando tu entrares no teu paraíso. E Jesus respondeu a ele, disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso significa o quê, irmãos? Que na própria crucificação, Jesus estava dando a sua vida para todo aquele que nele crê. Um não creu, o outro creu. Isso é uma mensagem que nós precisamos levar para os nossos dias, trazer para nós. Se nós cremos no Senhor, no Cristo ressurreto, alguém que ressuscitou dentre os mortos, foi ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte, nos deu a sua vida por nós, ao terceiro dia ele ressuscitou, está junto ao Pai, nós precisamos trazer isso para nós, para a nossa vida. Isso tem que se traduzir em nós, em nossas atitudes. E Jesus, então, ele, como nós estamos falando sobre sangue, ele deu o seu sangue por nós. Ele verteu o seu sangue por nós. Claro que simbolicamente, fisicamente, ele morreu, doou o seu sangue ali porque verteu o seu sangue no ato da crucificação. Mas simbolicamente trazendo, transportando para os nossos dias hoje, Jesus, ele deu o seu sangue para nós termos vida e vida eterna com ele. Não só viver daqui na eternidade com ele, que também sim, ele deu a sua vida por nós vivermos na eternidade com ele, mas também para que hoje aqui nós temos uma nova vida, uma vida diferente da que outrora nós vivíamos no pecado. Eu quero que você leia em 1 João 1,7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só, irmãos, o sangue de Jesus, o valor do sangue de Jesus, aqui eu quero falar sobre alguns pontos. O valor do sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então é uma coisa que nós precisamos entender, que o valor do sangue de Jesus, entre eles está o quê? A purificação dos nossos pecados. Ele nos purifica de todo o pecado. Quando Jesus expirou na cruz, a Bíblia vai dizer então que o véu do templo se rasgou. Sabe o que significa isso? O véu do templo se rasgou? Lá no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, lá no templo, ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício em favor do povo. O povo tinha pecado, o povo tinha errado, e ele uma vez por ano entrava lá e era um santíssimo lugar. Se ele morresse, se ele tivesse em pecado, ele morreria. E se ele morresse, se alguém fosse entrar lá, morreria também, porque provavelmente também teria em pecado, se não fosse o sumo sacerdote, ou se ele tivesse em pecado. Então amarrava-se uma corda com um sininho no sumo sacerdote. Quando ele entrava no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício, para que Deus perdoasse a nação, então se ele saísse, Deus tinha aceitado o pecado, tinha aceitado o sacrifício. Agora, se o sininho parasse de bater e o povo entendesse que ele estava em pecado e ele morresse, então o povo puxava a cordinha, puxava ele para fora do Santíssimo Lugar para o povo poder pegar então, e fazer então o enterro adequado.
Então, eu quero que você entenda que quando o véu se rasgou de cima a baixo, isso significa o quê? Que agora eu e você podemos entrar nesse lugar da manifestação da presença de Deus, no Santíssimo Lugar. Eu e você hoje temos livre acesso ao Santo dos Santos, aonde a presença de Deus se manifesta. Para quê? Né? Nesse ponto que nós estamos falando sobre a purificação dos nossos pecados. Então eu e você, através do sacrifício de Jesus na cruz, temos então livre acesso de entrar no Santo dos Santos, entrar no nosso lugar de oração, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar, onde você estiver. Se você estiver em pecado, você pode fechar os seus olhos, ou com o olho aberto mesmo, que não é um requisito para que Deus ouça a tua oração de olho fechado, né? Mas por costume, para não ter distrações, a gente costuma fechar os olhos. Então, dobra os teus joelhos, ora a Deus em secreto, que Deus vai te responder também em secreto. Deus confessa os teus pecados a Deus, Ele vai perdoar os teus pecados. Por quê? Porque o sangue de Jesus, Ele te dá esse direito. Como diz esse versículo de 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele. Temos comunhão uns com os outros. E o seu sangue, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se nós fizermos o que é reto, nós vamos ter comunhão com Deus. E se nós temos comunhão com Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, eu errei, eu tô em pecado. Tem problema? Tem. Então você precisa confessar esses pecados e ter o discernimento que lá na cruz do Calvário Jesus deu o seu sangue por você, para que você não viva mais em pecado, e sim tenha um novo caminho para você. Hoje você não precisa mais de alguém vai lá e sacrificar um animal por você, porque Deus já deu um cordeiro, né? Já deu Jesus Cristo como um cordeiro, o sacrifício reto, que não existe pecado. Ele já morreu na cruz por nós. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o segundo ponto que nós vamos falar aqui essa noite, nós vamos falar sobre também o valor do sangue de Jesus. Ele nos permite entrar no santuário. Como eu já falei aqui, o véu do templo se rasgou, nos deu permissão para entrar no santo lugar. Agora, nós falamos no slide passado, no tema passado aqui agora, nós falamos sobre que então Jesus, ele deu o seu Filho na cruz, o véu do templo se rasgou e o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia sacrifício para o pecado do povo. Hoje você pode entrar nesse santíssimo lugar e oferecer sacrifício por você, pedir perdão por você, porque você entende que o sangue foi derramado por você. Mas também isso, o sangue de Jesus permite que eu e você possamos entrar nesse santuário para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus, para servir a Deus através de servir nossos irmãos. Leia a Bíblia juntamente comigo em Hebreus, capítulo 10, 19 até o 22. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que o livro aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo para nós que nós possamos entrar confiadamente ao trono da graça. Eu e você hoje, através do sacrifício de Jesus, esse valor desse sangue não é simplesmente um sangue que foi derramado e já não existe mais, mas esse valor do sangue, ele nos dá acesso, ele é o passaporte, ele é o carimbo no nosso passaporte, nos validando. Você pode entrar no Santíssimo Lugar, você pode entrar no santuário para adorar, para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Você tem esse direito, é um direito que Jesus conquistou na cruz. E sabe o que é interessante? Se você procurar lá no Código Civil, o direito é algo teu, é intransferível, você não pode abrir mão do teu direito. Direito é teu, ninguém pode tirar esse direito de você. Os teus pecados não podem tirar o teu direito de entrar confiadamente no trono da graça. Aquilo que você fez no passado não pode tirar o direito de você entrar no Santíssimo Lugar. As acusações do inimigo sobre a sua vida não tiram o teu direito.
Você tem o direito de entrar confiadamente ao trono da graça para adorar a Deus, para engrandecer o seu nome, para oferecer sacrifício a Ele. Então, o sangue de Jesus, ele nos permite entrar confiadamente ao trono da graça, ao santuário do Senhor. Então, vamos para o nosso próximo tópico aqui, que é para nós entendermos o valor do sangue de Jesus hoje para nós. A gente entendeu que Jesus derramou o seu sangue, a gente fez um salto na história, voltou para a crucificação de Jesus, Jesus na Oliveira, no Monte das Oliveiras, depois Jesus no Monte Gólgota, onde foi crucificado. Então, Jesus derramou o seu sangue. E hoje, esse sangue, o sangue de Jesus, nos dá vitória sobre o inimigo. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Diz assim: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus. Por que aqui 1 Coríntios está falando isso? É pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu no Calvário, ele derramou o seu sangue, e por isso nós temos então a vitória. Eu e você temos a vitória sobre nossos inimigos, sobre as nossas lutas, sobre nossas perseguições. O sangue de Jesus, ele nos dá a vitória. Então, o sangue de Jesus, ele nos dá a proteção. Leia comigo lá em Êxodo capítulo 12, versículo 23. Esse texto é aquele texto que nós vimos semana passada. Ele vai falar que o anjo do Senhor, quando ele foi para a 10ª praga, para ceifar ali, então, os primogênitos lá do Egito, a Bíblia vai dizer que quando o anjo via o sangue nas portas, nos umbrais das portas, via o sangue do cordeiro lá, ele então passava daquela casa, ele não ceifava então ali o primogênito daquele lar. Por quê? Porque havia o sangue ali naquela casa. Da mesma forma que lá o cordeiro simbolizou o sangue, Jesus na cruz, ele foi o cordeiro imolado por nossos pecados. Então, se o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, então, quando vir a tempestade, quando vir as lutas, quando vir os problemas, nós temos essa proteção do sangue de Jesus. E isso não quer dizer um amuleto. Você não tem um amuleto chamado sangue de Jesus. Você tem alguém que entregou a sua vida por você, por amar você. E esse sangue de Jesus, esse sacrifício de Jesus, vamos dizer assim, esta vida de Jesus em você, ela sim vai te dar a proteção que você precisa, seja ela qual for. E também, no último tópico nosso aqui desta noite, o sangue de Jesus, ele nos liberta. O sangue de Jesus liberta. E quando a gente fala assim, o sangue de Jesus, e nós cristãos muito temos a expressão de falar o sangue de Jesus. Por que isso? Porque nós falamos assim, o sangue de Jesus, nós estamos dizendo o sacrifício de Jesus, pela vida de Jesus, pelo amor que Jesus tem por nós. Tudo isso está em nós. A vida de Jesus está em nós, o sacrifício que ele fez foi por nós, tudo que ele sofreu foi por nós. Então, quando a gente fala o sangue de Jesus nos liberta, nós estamos falando que a vida de Jesus, aquilo que ele conquistou por nós, é por isso que nós falamos do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus nos liberta. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, Jesus, ele te libertou da escravidão do pecado, ele te libertou daquela velha vida, não foi apenas com ouro, com prata, que já seria um grande valor. Mas a sua vida, a Bíblia vai dizer que a sua vida vale muito mais do que isso. Ela custou o sangue de Jesus na cruz, do cordeiro, como diz esse versículo, imaculado, do cordeiro que não havia nele pecado algum, que não havia contaminação alguma. E este sangue, esse sacrifício, esta vida, vai dar para você a libertação. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Então eu quero dizer para você, encerrando, que aonde você estiver, como você estiver, a maneira que você estiver,
clame pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem um valor, né? Um valor, um significado para você. E quando a gente fala este valor tem que estar na sua vida. Como eu disse lá no início, que o sangue no nosso corpo ele tem as funções de transportar oxigênio para a nossa célula. O sangue tem a função de levar, né, todos os resíduos do nosso organismo para fora do nosso organismo através do rins de filtrar, e diversas outras funções do sangue tem no nosso corpo. Da mesma forma, espiritualmente falando, o sangue de Jesus em nós, ele nos liberta do pecado, ele nos traz a salvação, ele nos traz sustento, oxigênio, que também é um símbolo da vida. Se você deixar de respirar, você não tem mais vida, você perde a sua vida. Por quê? Porque o sangue deixou de fazer a sua função de transportar o oxigênio. Da mesma maneira, o sangue de Jesus tem que estar te alimentando, te levando esse oxigênio para a sua vida, para o seu organismo. Então eu quero encerrar aqui dizendo para você que o sangue de Jesus, ele tem poder para resgatar você, seja aonde você estiver. Clame pelo sangue de Jesus e você vai ter vitória. Amém? Deus abençoe e até a semana que vem.